Bora falar de futebol? Bora falar de Palmeiras e Criciúma, confronto de um time que luta pelo título brasileiro contra uma equipe que luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, há, evidente, um favorito claro e outras coisas colocam o Palmeiras como o favorito para esse confronto. Se o Palmeiras quer ser campeão brasileiro, e nós sabemos que quer, esse é o jogo que o time não pode perder pontos. Já não é mais permitido, digamos assim, nessa reta final, perder pontos dentro de casa. Não há dúvida de que, como mandante, é preciso ter praticamente 100% de aproveitamento, tropeçar somente contra adversários que realmente sejam muito complicados, sem perder, né? Na base do empate. Isso vale para Palmeiras, vale para Botafogo, vale para Fortaleza, vale para Flamengo, vale para todo mundo que está ali em cima brigando pela taça. E quando você tem um adversário como o Criciúma, que é uma equipe da parte de baixo da tabela, é uma equipe que principalmente fora de casa rende muito pouco, vou trazer essa análise aqui para você em instantes, naturalmente você, lutando pelo título, tem que contar com os 3 pontos. Tem que fazer valer a sua superioridade técnica, a sua superioridade momentânea em termos de tabela de classificação. Tem que fazer valer todo o seu investimento num jogo como esse. Claro, o futebol tem o seu imponderável, não estou falando que é obrigação vencer. Mas, na continha ali para buscar a taça do Campeonato Brasileiro, jogo em casa 3 pontos contra um adversário da parte de baixo da tabela, então nem se fala. Bom, vou trazer um pouquinho de cada time em instantes aqui no vídeo, mas antes, claro, que eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. A gente está explodindo de inscritos, eu estou muito contente, obrigado pela valorização que você que está aí do outro lado e já conhece o trabalho tem dado assistindo aos conteúdos, acompanhando, comentando. E para você que está chegando agora, eu me apresento. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Olha só, claro que eu conto com a sua moral, clicando no botão inscrever-se aqui, tá? Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo trazendo uma análise relevante e importante sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Além do botão de se inscrever, clica nesse sininho que está do lado, ele vai ativar as notificações e sempre que o vídeo estiver publicado, vai pintar uma notificação para você poder assistir. Você nem vai precisar correr atrás do link e algo do tipo, tá? Já vai aparecer no seu celular. Além disso, me dá uma moral, mostra para o YouTube que o vídeo é bom para ele mandar para mais gente, clica no joinha, ó, no like, que é muito importante para o trabalho de dia a dia. E é evidente que eu espero um comentário seu sobre o vídeo, sobre o tema do vídeo, com uma análise, com uma crítica, com uma opinião, com o que você bem entender. Debata que tem muita gente boa aqui também em alto nível. Show? Bora para o tema do vídeo. Bom, Criciúma e Palmeiras, como eu já disse, equipes que estão em partes diferentes da tabela, com objetivos diferentes, investimentos muito diferentes. E aí, quando a gente olha para o favoritismo do Palmeiras nesse confronto, não só pelo que cada um já apresentou ao longo da temporada, pela diferença de investimentos, esse jogo ele tem um quê a mais de favoritismo, muito por conta de como a equipe do Criciúma se comporta quando está fora de casa. É impressionante como a equipe do Criciúma vive uma grande irregularidade. Fora de casa, o retrospecto ele é dramático, tá? Tô olhando aqui no meu apoio para não errar nenhuma informação. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 jogos fora de casa, o Criciúma tem 8 derrotas. Vou repetir, nos últimos 10 jogos fora de casa, o Criciúma tem 8 derrotas. E 2 vitórias. Vitórias diante de adversários que lutam pelo mesmo objetivo. Não são vitórias surpreendentes, não são vitórias contra equipes da parte de cima da tabela de classificação. A equipe do Juventude, ou melhor, a equipe do Criciúma venceu o Juventude e o Atlético Goianiense jogando fora de casa. Adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Portanto, é uma equipe que, se não vai enfrentar alguém de mesmo nível de investimento, de mesmo objetivo dentro do campeonato, acaba perdendo o jogo. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a irregularidade total dessa equipe que vem derrapando muito. O Criciúma tem 28 pontos na tabela de classificação, a zona de rebaixamento está muito próxima, e depois de 2 boas vitórias contra Atlético Mineiro e Juventude, lá no fim de julho, começo de agosto, o Criciúma derrapou muito. Já vinha, inclusive, de 5 jogos sem vitórias antes desses 2 triunfos, e depois deles, mais 5 jogos com somente uma vitória contra o Red Bull Bragantino. Quer dizer, é uma equipe que vence muito pouco, não tem conseguido pontuar com muita frequência, e justamente por isso o Palmeiras entra como favoritaço, até pela questão do mandante, que a gente vai entrar no mérito quando eu for falar do Palmeiras. Agora,
Como joga esse Criciúma, né? O Criciúma, para você ter uma ideia, é um dos times mais diretos do Campeonato Brasileiro. Quando eu falo time direto, eu estou falando de um time que não vai tentar pegar a bola e fazer um jogo de posse, não vai tentar esfriar o jogo trocando passes, não vai tentar construir de maneira associativa. A equipe do Criciúma vai rapidamente tentar chegar ao gol adversário. De um modo geral, lançando, tá? Para você ter uma ideia, o Criciúma é a equipe que mais lança bolas no Campeonato Brasileiro. Ninguém lança tantas bolas quanto o Criciúma. Portanto, é uma ligação direta. Não necessariamente vai passar pelo meio campo. Inclusive, isso se reflete nos destaques, digamos assim, nos momentos de construção de jogo. É uma equipe ofensivamente ainda bastante pobre, né? O Bolassi e o Arthur Caíque são as peças de referência e que atuam com um time que tem o Alano como um ponta-direita. Você que não está acostumado a acompanhar outros times, o Criciúma especificamente, talvez até estranhe que ele usa camisa 2, camisa de lateral, mas é um ponta-direita canhoto que costuma criar tanto no cruzamento quanto em finalizações de média distância. O Alano é bom finalizando de média distância. Então não necessariamente ele vai construir uma boa jogada, vai fazer uma boa associação, mas ele pode muito bem receber uma bola numa ligação direta, cortar para dentro e finalizar. Do outro lado tem o Ronaldo, que na verdade ele não é um ponta, ele é mais um meia que joga pelo lado esquerdo do campo para tentar gerar uma dinâmica de associação, diferente da dinâmica do Alano. Mais um meia de um lado e um ponta do outro. Mas os dois são pouco efetivos no sentido de gerar assistências, até no sentido de gols. Podem até levar perigo em alguns lances, mas não é tão comum. No meio-campo, o Mateuzinho, ele acaba sendo uma peça que vem de trás e tem um pouco mais de inspiração, digamos assim. Tanto que nos últimos 6 jogos ele tem 2 assistências e 2 gols marcados. Mas é uma equipe ofensivamente pobre. Não há dúvidas de que não é uma equipe que vai trabalhar com variação, que vai trabalhar com jogo associativo. É uma equipe de ligação direta mesmo, lançamento e pouca posse de bola. Em relação ao que o Fortaleza, ao que o Criciúma, eu bati o olho numa coisa do Fortaleza aqui que está no meu computador, ao que o Criciúma vai se apegar, é um pouco a questão do departamento médico ter se esvaziado, né? São muitas as boas notícias para o Tencate trabalhar uma equipe com reforços. Vamos colocar aqui o Bolassi, por exemplo, que é fora de série, jogador de muita qualidade, apesar dos poucos gols, são 6 gols em 23 jogos, mas é um cara que realmente faz a diferença, é um cara que realmente consegue atacar nas jogadas individuais, tira um zagueiro, finaliza muito bem as jogadas, ele está recuperado de um edema no rosto, vai para o jogo. No ataque, o Felipe Viseu está retornando depois de 2 meses por conta de uma lesão na coxa, centroavante de referência, mas que também pode jogar como segundo atacante, enfim. O Felipe Viseu é um cara que pode aparecer também, deve ir ao banco de reservas. Uma novidade que nem mesmo estreou é o Pedro Rocha, jogador de lado de campo que pode fazer a sua estreia depois se recuperar de uma entorse no joelho. Também está à disposição do técnico Tencate. Então, ofensivamente, tem algumas novidades o Criciúma aí. Além da recuperação do lateral direito Jonathan, do lateral esquerdo Trauco e do zagueiro Rodrigo. Departamento médico esvaziado, o Tencate vai tentar trabalhar com as suas melhores peças uma formação que consiga melhorar o seu desempenho jogando fora de casa diante de um adversário que vive um momento muito bom. E aí está o problema do Criciúma nessa história. Recuperou os jogadores, é verdade, mas o adversário é muito forte e o adversário vive um bom momento. Ah, Fragoso, mas teve a parada na data FIFA. Claro, a gente vai ter que entender qual vai ser o reflexo da data FIFA em todas as equipes. Todo mundo recuperou atletas, todo mundo treinou variações, todo mundo trabalhou para corrigir aquilo que não vinha bem. É fato, a gente vai ver as equipes mostrando o que a data FIFA pôde melhorar. Muitas vezes também pode piorar, perda de ritmo. Fato é que o Palmeiras vinha bem. O Palmeiras vem de 2 jogos muito bons, tanto contra o Cuiabá quanto contra o Atlético Paranaense, que são equipes, o Atlético melhor do que o Criciúma e o Cuiabá do nível do Criciúma. E o Palmeiras foi muito bem nesses 2 confrontos. Diante do Cuiabá fez 5 gols, diante do Atlético Paranaense fez 2-0 e fez do Mikael, o goleiro da Seleção Brasileira Sub-23, inclusive, no lugar do Léo Link, ele estava atuando, o melhor em campo do Atlético Paranaense. Portanto, ofensivamente, o Palmeiras cresceu muito. Se o Palmeiras antes parecia depender muito do brilho do Estevão individualmente, depois que o técnico Abel Ferreira passou a se utilizar de triangulações pelos lados, aproximando lateral, ponta e meia, o time cresceu bastante dos 2 lados do campo e potencializou reforços da janela que ainda não haviam mostrado tanta coisa quanto se imaginava.
Pelo lado esquerdo, Maurício, Felipe Anderson e Caio Paulista. Pelo lado direito, Estevão, Marcos Rocha pode aparecer, o Mike segue em lesão, ou o Giai e o Rios, que, por mais que seja volante, é praticamente um meia, ataca muito bem espaço quando tem liberdade, finaliza de longa distância, tem o drible e o passe, enfim, tem muita qualidade o Richard Rios. E por isso o Palmeiras tem esses dois triângulos, um triângulo pelo lado com o drible como uma referência, tendo o Estevão por ali, e do outro lado com a ultrapassagem, com ocupação de espaço, tendo o Felipe Anderson como acelerador de passe, o Caio Paulista e o Maurício ocupando espaço. Não à toa, o Maurício coloca 2 bolas na rede nos últimos jogos com passe do Flaco Lopes, o Flaco saindo da área e o Maurício ocupando o espaço como centroavante. É fato que ofensivamente o Palmeiras cresceu demais, passou a ser mais eficaz, mais criativo, diminuiu o número de cruzamentos que vinha dando e por isso o time passa uma sensação de maior criatividade. E não é só sensação, é fato. É só observar o que aconteceu nos últimos 2 jogos. O Palmeiras, inclusive, pode repetir a escalação do último confronto diante do Atlético Paranaense. Há uma dúvida aí. Vitor Reis, zagueiro das categorias de base do Palmeiras, que se desenvolveu demais. O Vitor Reis foi titular nos últimos 15 jogos, praticamente, dos últimos 18 ele jogou em 15 partidas, sempre substituindo ou o Gomes ou o Murilo por questões diferentes. O Gomes na Copa América, o Murilo por lesão, e ele deu conta do recado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, seja qual for o parceiro, o Vitor Reis funcionou. O Vitor Reis se destacou, e não só defensivamente, como também nas partidas que jogou, ele meteu bola na rede de cabeça, algo que o Gomes e o Murilo têm feito bem menos do que o habitual. Sendo assim, a dúvida na escalação do Palmeiras aparece muito na zaga, já que o Palmeiras tem se utilizado nesses últimos 2 jogos de somente 2 zagueiros de origem. Ele vai manter Gomes e Murilo? Como na última partida, tendo em vista que o Vitor Reis estava machucado, ou agora que ele tem os 3 à disposição, ele vai dar sequência para o Vitor Reis e um dos 2 jogadores vai para o banco de reservas, dos mais cascudos? É uma dúvida que se tem nesse momento em relação à escalação do Palmeiras. Palmeiras muito favorito, por tudo que eu citei em relação ao Criciúma quando joga fora de casa, pela irregularidade que vive, evidente que os reforços do DM podem ajudar o Tencate a mexer um pouco nesse time e fazer com que a equipe produza mais, até pelas novidades ofensivas que tem, mas o Palmeiras é um time muito bem encaixado e pode repetir a escalação que vem dando certo. Além disso, no Allianz Parque, para se ter uma ideia, são 12 jogos no estádio dentro do Campeonato Brasileiro, com 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um empate contra o Flamengo e uma derrota contra o Vitória utilizando o time reserva, algo que não vai acontecer mais, porque o Palmeiras já saiu tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores da América. Sendo assim, na minha concepção, o Palmeiras é muito favorito, por ser mandante, por conseguir lidar muito bem com os adversários dentro do seu estádio, pela fase que vive, podendo repetir a escalação, potencializando Felipe Anderson e Maurício pelo lado esquerdo, não dependendo mais apenas do Estevão, variando as suas jogadas, não dependendo apenas de cruzamentos e de ligações diretas, e, bom destacar, pela superioridade de investimento e superioridade técnica que a equipe do Palmeiras tem em relação à equipe do Criciúma, na minha concepção. Isso significa que é fato que o Palmeiras vai vencer o jogo? Não. Você pode ter uma superioridade no papel, você tem a tendência do favoritismo, mas você precisa fazer valer dentro de campo. O Criciúma vai tentar competir. 1 ponto para o Criciúma dentro do Allianz Parque já será um excelente resultado, tendo em vista que ele estará fora de casa diante de um favorito ao título brasileiro que praticamente não tropeça quando joga lado a lado com o seu torcedor. A ver como será a opção do Tencate, mas não imagino um time diferente daquilo que o Criciúma se propôs a fazer durante o campeonato. Ligação direta, vai fechar os espaços, tentar travar o jogo por dentro, jogar o jogo do Palmeiras para o lado do campo e tentar fazer dobras de marcação por ali, buscando na recuperação de bola avançar em velocidade nas costas. Já o Palmeiras, a expectativa é que de fato jogue com seus triângulos, buscando o Felipe Anderson com ultrapassagens do Caio, Maurício ocupando espaços junto com o Flaco e se revezando por ali, como do lado direito, o Estevão tentando receber bolas no mano a mano, o Palmeiras trabalhando a bola do lado esquerdo, tentando fazer viradas para fazer com que o Estevão receba no mano a mano sem dobra de marcação, e a depender da dobra de marcação, o Richard Rios pode fazer a ultrapassagem, empurrando o segundo marcador para a linha de fundo, ou o próprio também lateral direito, seja ele o Rocha ou o Giai, qualquer um dos que for escolhido, fará essa função justamente para tentar fazer um 1 contra 1, que o Estevão hoje é o melhor do Brasil ao lado do Luiz Henrique do Botafogo. Claro que eu quero a sua opinião, a sua expectativa em relação à partida aqui embaixo nos comentários. Tem algo que você tem uma divergência comigo em relação a olhar para o jogo, em relação a olhar para o Criciúma, em relação a olhar para o Palmeiras, em relação a olhar para a tabela? Fica super à vontade para comentar. O espaço é todo seu, com educação em alto nível.
Aliás, não se esqueça de se inscrever no canal, me dá essa moral, quero chegar nos 100 mil logo. Também clica no like, clica no botão do hype se você estiver vendo, de graça, e dá uma moral pro trabalho que eu faço aqui diariamente às 7 da manhã. Combinado? Então, rapidinho, hein? Inscrição, ativa o sininho, like, hype, comentário, espalhe o vídeo para todo mundo e bora falar de futebol.